Olá, tudo bem? Eu sou Sérgio Denez, estudante de Relações Públicas da FECAP, e essa é a apresentação da minha iniciação científica, que foi realizada com a orientação da professora Leslie Heavily. Esse trabalho ele vai ser apresentado também em um congresso português, que é o segundo encontro lusófono, Todos os Nomes, Todas as Artes. Ele vai acontecer em julho, eu vou participar de forma online, porque, enfim, era para ser ano passado, quando eu estava em intercâmbio, mas devido à pandemia ele foi remarcado para este ano. Eu realizei um trabalho interdisciplinar entre duas grandes áreas que eu gosto, que são as relações públicas e a arte. Para tal, eu utilizei a obra de arte Fearless Girl, de 2017, feita pela artista Kristen Visbal, como objeto de estudo. O objetivo desse trabalho foi fazer, então, de maneira interdisciplinar, ligações pontuais entre essas duas grandes áreas. Então, como que o comunicador em relações públicas pode utilizar as obras de arte dentro de suas ações de comunicação, enfim, esse foi todo o cerne deste trabalho. A obra de arte Fearless Girl, de 2017, foi produzida pela artista e escultora americana Kristen Visbal, a mando de uma agência de relações públicas que é a McCann de Nova York. A estátua, feita em bronze, foi posicionada em uma via pública de maneira muito estratégica. Ela foi colocada em frente ao touro de Wall Street. Bom, esse lugar foi escolhido para fazer com que a obra remetesse à luta feminina dentro do tão cobiçado mercado corporativo, mercado financeiro dos Estados Unidos. Toda essa ação, que foi realizada pela agência de relações públicas McCann, Nova York, foi feita em parceria com a artista Kristen Visbal, mas ela foi encomendada por uma empresa privada, uma empresa de investimentos chamada Street Global Advisors. Eles queriam basicamente fazer uma ação que colocasse em evidência um novo fundo de investimentos que eles estavam lançando. Era um fundo de investimento Xi, que era para empresas que basicamente investiam em liderança feminina, diversidade de gênero e outras ações em prol da diversidade. Para essa pesquisa foi utilizada então uma abordagem qualitativa de natureza básica e, dentro desse processo, a pesquisa bibliográfica foi a maior responsável pelo levantamento teórico. John Dewey, Ivani Fazenda, Lúcia Santaella e Margarida Kunsch foram os principais autores utilizados aqui neste artigo. O profissional de relações públicas é aquele responsável por gerir a comunicação de uma instituição, seja ela uma instituição privada, pública ou até mesmo uma pessoa. Dentro desse processo surge o desafio de você entender os públicos com quem você está falando, seja para, enfim, a depender do objetivo daquela comunicação, para quem aquela comunicação vai ser feita e tudo mais. Já a linguagem artística, fazendo aqui um recorte das artes interativas, que é o tipo de arte que a gente está tratando com o nosso caso do Fearless Girl, ela é capaz de fazer uma forte conexão com as pessoas naquela relação de obra, artista e público. Visto o poder da linguagem artística, o profissional de relações públicas pode sim aprender com essa linguagem formas de transmitir mensagens, criar significados e, enfim, comunicar de forma mais efetiva. Isso se prova uma vez que o trabalho artístico é uma forma de comunicação entre humanos, utilizando esses métodos expressivos, utilizando objetos como formas. Parte desse grande interesse pelas relações públicas e entender como que funciona essa linguagem artística e quais são as possibilidades de se trabalhar com ela, se dá pela facilidade que a linguagem artística tem de criar experiências reais, com qualidades estéticas na memória das pessoas. Normalmente essas experiências reais, elas são coisas que vivemos e possuem até nome, significado, são momentos que a gente vive e realmente traça um espaço em nossa memória. Isso acontece porque o artista é capaz, através de suas ordenações e de sua expressividade, de criar insumos para emoções e experiências que são vividas por nós. Na verdade, a arte é utilizada no mercado corporativo há muito tempo. Então, temos músicas e fotografias e ilustrações que acompanham peças de comunicação. Mas a arte, ela é dificilmente vista como objeto principal de uma ação de comunicação, como foi o caso de Fearless Girl, que é o objeto de estudo desse trabalho. Kristen Visbal desenvolveu uma estátua de bronze de uma pequena garota
utilizando sua postura corporal para expressar uma coragem. Essa obra de arte que você está vendo aqui, ela foi colocada bem em frente ao Touro de Wall Street, que é outra obra de arte que tem um significado completamente diferente, que fala sobre a agressividade do mercado corporativo americano, um símbolo de prosperidade. Quando essa obra de arte da Kristen Visbal foi colocada em frente ao Touro de Wall Street, existia um ressignificado. Aquela obra de arte estava falando sobre empoderamento feminino, sobre a coragem feminina, coragem das mulheres que estão dentro desse mercado corporativo que é tão machista, que dá tantas poucas oportunidades para as mulheres. Essa obra foi colocada no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, em frente ao Touro de Wall Street. Então, foi utilizado, além de toda a característica da obra, um dia especial para comunicar aquilo. E essa obra de arte, que é parte de uma estratégia de comunicação, ela não tinha nenhum tipo de menção à marca, ou falava do investimento, ou, enfim, amando de quem. Ela foi apenas colocada lá com uma mensagem positiva sobre as mulheres no mercado corporativo, sobre coragem. A questão é que essa obra de arte viralizou nas redes sociais, ela virou um grande ponto turístico. Pensando pelo lado das relações públicas, isso foi satisfatório para a empresa que encomendou essa ação de comunicação. Era um engajamento gigantesco nas redes sociais, eram jornais noticiando aquele feito, enfim, cobertura jornalística e midiática por parte das pessoas também, de maneira totalmente orgânica, sem fazer menção à marca. Algumas horas depois, a empresa realmente acabou falando que era de responsabilidade deles aquela ação, e então toda a reputação, toda a imagem foi transferida finalmente para mandante daquela ação. Essa ação de comunicação foi amplamente premiada em festivais pelo mundo inteiro, além do sucesso do Fundo Xi, que era o princípio básico da ação de comunicação, era falar sobre isso, era atrair novos investidores para o fundo e deu certo. Bom, a conclusão de tudo isso é que o profissional de relações públicas, que é uma categoria que hoje em dia está sendo um pouco desvalorizada dentro do mercado de comunicação, perdendo espaço para outras formações, tem sua identidade um pouco questionada, o seu propósito um pouco questionado. Ele é um profissional que precisa trabalhar e ter uma formação de maneira interdisciplinar. Ele precisa estar em contato com outras áreas de estudo a fim de entender formas e maneiras de como o seu trabalho pode ser desenvolvido da maneira mais estratégica, criativa e efetiva possível. Esse trabalho ele investigou como essa interdisciplinaridade pode ser feita em contato com a linguagem artística, mas existem outras formas na qual o profissional de relações públicas pode se aliar aí de maneira interdisciplinar e entendendo como todas as áreas de estudo possuem tensões, possuem aproveitamentos e que isso pode ser muito válido para a sua formação e também para o desenvolvimento profissional. No caso das artes, as experiências estéticas podem cravar uma grande parte da memória daquela pessoa. É uma lembrança realmente marcante. Então, eu aposto que quem teve contato físico ou até mesmo viu em notícias e nas redes sociais o caso de Fearless Girl, daquela garotinha que estava ali encarando um grande touro naquela posição de coragem, teve um significado, existiu ali uma reflexão e aquilo fica realmente na memória. Então, no caso das relações públicas, Fearless Girl provou como a arte pode ser utilizada dentro de uma estratégia de relações públicas para cravar uma memória, para fazer um reconhecimento de marca, para trabalhar de N maneiras que podem ser definidas e desenhadas na etapa de preparação daquela ação.